E Só então como é que chegaste a este livro? Como é que chegaram a este livro que eu nem fazia ideia que ele existia, nem esta vou só autora? acender aqui a luz. Dê-me só Tá. 2 segundos. Só para nos mostrar o candeeiro. É muito futurista aquele candeeiro, É, bolas. Isto agora sobre só a para cabeça parece só que para tive nos mostrar. uma ideia Agora brilhante. é só para nos mostrar o candeeiro. Poça. É uma coisa. Mas como é que chegaste a este livro? Eu nem conhecia nem a autora nem o livro. Pronto, eu já conhecia o livro há algum tempo, na altura quando andava em cima ele é de 2019, se não estou em erro. 2018. E pronto, eu como ando sempre em cima das novidades e tanto para fazer os Sim, vídeos, na altura também já sim. andava sempre em cima disto, como também para comprar, e isto é fantasia, da saída de emergência, é uma das editoras que mais sigo. E era um livro que eu ainda não tinha lido, e na altura depois viu também, quando andei a ver o projeto da Keimlera, agora não me lembro o nome dela, só me lembro o nome do Instagram, em que ela faz aquela menção ao ler a diferença, e depois estive a passar os olhos pela lista e este saltou-me porque eu já o conhecia. E entretanto, quando andei à procura de uma fantasia, que era o que toda a gente mais escolheu e mais tinha preferência para ler, e livros que não tivessem sequelas. E Mas este este tem. tem uma prequela, mas que Não é uma trilogia? Ai, pensei que era uma não. trilogia. Ainda bem. Ainda bem. Está-me sempre a acontecer. Pá. Eu compro um, depois quando chega ao fim e acho assim aquilo um bocado de xoxo, há mais dois. Ainda não foram editados. Pá. E depois às vezes nunca são editados. Depois acabo por ter que ler Às estrangeiros vezes que gosto muito. Às vezes é chato quando isso acontece, muitas vezes. É. E depois a outra opção era o do Rafael Loureiro, o que ele lançou recentemente. Mas pronto, depois em termos de votos no grupo, saiu outro. Ficou este. O Quem Teme a Morte. Sim, senhor. Pronto. Então, olhem, eu vou-vos deixar porque eu não li o livro e como não quero que vocês me atrapalhem, por isso vou-vos deixar uma boa conversa Obrigado. e depois a gente vai se vendo e vamos falando, tá bom? Certíssimo. Ok, Ok. tchau, até à Tchau, próxima. Até adeusinho, já. tchau. Pronto. Eu também não li, não é? Eu vou-vos dizer que fiquei na página 129 e não aguentei, não consegui mais. Não consegui mais. Sim, ali o. Ela estava a ser apedrejada, não era ela, era alguém que ela. Como é que era? Já não. Tu entram naquele sonho. Exatamente, estava ali naquela parte que não era ela, mas ela estava lá, mas não se sentia, ou sentia, mas não estava. Era assim, aquela coisa super estranha. Por isso é que eu e a fantasia, se calhar não é bem aquela minha cena, mas gostava de ler mais fantasia. Se já temos que Epá, escolher. mas depois daquele ritual, não consegui aguentar mais esta parte. Não consegui. Sou muito fraquinho. Então, se calhar, começamos aqui então a discussão do nosso Sim. livro. Pronto, nós já falamos aqui um bocadinho, ainda estava cá o Zé sobre como é que chegámos ao livro e como é que o escolhemos. E agora, assim de forma geral, a Susana já sabemos que ficou a meio, ou sensivelmente a um terço. O que é que achaste, Bruno, do livro? Gostaste, não gostaste, na generalidade? Na generalidade, eu gostei do livro. Eu gostei do livro. Houve alguns pontos que me chamaram bastante a atenção e eu acho que também foram muito enfatizados pela autora. Mas nessa questão do ritual do 11º ano, por exemplo, eu também sempre tive alguma dificuldade em ver esse tipo de acontecimento, tanto em filmes como em séries. Então, deparar-me com aquele episódio logo no início do filme foi mesmo. Deu volta ao estômago, mas eu pensei, não, eu quero permanecer aqui, eu quero ver o que é que isto vai dar mesmo. Yeah. Mas olha que apesar, eu sei que é uma realidade e que ainda acontece hoje em dia, mas eu nunca tinha
eu consegui ver, ela descreve aquilo tão graficamente que eu consegui ver aquilo a acontecer. E Yeah. eu nunca tinha visto nenhum filme, nenhuma série, não tinha lido sobre isso. Foi mesmo um grande choque. Sim, foi Foi muito mesmo um visual a grande forma choque. também como é que cada uma Sim. das anciãs agarra, onde e o que é que faz durante aquele procedimento é. E eu fiquei, e mesmo cada uma das miúdas, como é que vive aquela parte, não Uhum. é? E eu fiquei mesmo, eu não sei se tenho estômago para isto. Mas tive, mas li, pronto, consegui. Mas se Sim, calhar por isso mesmo, como nunca tinha e, me deparado com essa realidade. e efetivamente eu acho que isso é mesmo uma chamada de atenção da autora para uma coisa que ainda acontece nos dias de hoje em muitas Certo. tribos, pronto, em África e em outros países, pronto, que Eu porventura acho mesmo que isso ainda acontece na Europa, dentro de nichos de de certas comunidades, se etnias calhar pequenas, mas raciais. acontecem já ou ainda na Europa. Isso não estamos assim tão longe, não é? Não é Não é daquelas uma coisa povos lá longe, sim, não como é o no outro Covid que era só continente. na China. Exatamente, exatamente, exatamente. Pronto. A nível do ritual, pois eu também tenho essa opinião e acho que foi mesmo essa chamada de atenção. Outra coisa que notei, e estou a começar pelos pontos mais fracos, foi um machismo constante. E tanto muitas das mulheres a se sentirem submissas e a se submeterem às regras da tribo, às regras da cidade, como também os próprios personagens masculinos o próprio parceiro da Onie, eu vou-lhe chamar Onie, que é mais fácil. É mais fácil. Yeah. E agora entramos aqui, se calhar, num bocadinho de spoiler, Susana, Tudo bem, tudo em bem. que o Mita está constantemente, ele tem poder, mas ele não é o feiticeiro escolhido, ele fica apenas com o rol de curandeiro. Ele diz muitas vezes: porque é que tu é que és a feiticeira e eu sou o curandeiro? Devia ser ao contrário. Yeah, eu acho que a reação de todos os personagens a esse acontecimento também é uma forma da autora expressar o quão machista é a cultura em si. Ou seja, aquilo veio de tal surpresa que ninguém estava à espera que fosse de facto uma mulher a ser o resultado das profecias. Yeah. Tanto no resultado das profecias como o próprio ter poder. Yeah, exato. Tanto ela como depois a Ting, acho que era Ting, que surgiu mais tarde, que também era feiticeira. Um, e, e paramos, porquê que tem que ser ela? Mas depois todos percebem que lá pelos desígnios dos deuses e da Ani e do Criador, uh, o que se queria era assim e tinha que ser assim, e foi assim que depois ocorreu o reescrever o livro e a mudança. Não é? Sobre o desenvolvimento do livro, uh, antes de chegar aqui, ainda falando sobre o machismo e na visão das personagens femininas, a própria protagonista é sempre uma violência constante, uma revolta. Sente-se que ela está sempre revoltada e que nunca. Parece que não sabe estar. Não tem. Sempre que há qualquer coisa, ela revolta-se. Alguém lhe diz alguma coisa, ela grita, barafusta. Está sempre. Não, não está bem. Eu tenho essa. Eu, não, eu quando a larguei, ela tinha talvez uns 15 anos. Mas se Não calhar me. também é aquela noção do adolescente que está em Sim, mudança, que acha que toda a gente está contra ele exatamente. e quer expandir e tenta encontrar o seu lugar e vê-se um bocadinho limitado pelas regras da sociedade e tentar Ainda por perceber. cima, ela tinha aqui acabado de perder o pai ou o padrasto, e se calhar também leva um bocadinho a essa revolta. Mas depois do desenrolar, pronto, isso aí vocês. Se ela continua, está qualquer coisa aí por resolver. Sim, efetivamente há ali uma resolução a partir de um certo acontecimento que eles depois partem para o deserto para irem ter. Porque a profecia diz que há um feiticeiro que irá reescrever o grande livro, o livro que dita quem é que é os submissos e quem é que são escravos e tudo mais. E eles partem para leste. Para leste não, oeste. Uhum. Partem para o oeste para descobrirem onde é que estará esse profeta que fez esta profecia
e assim descobrirem também, conseguirem reescrever o livro. Vão várias pessoas com eles nesta jornada, sendo depois quando chegam ao fim efetivamente consegue reescrever o livro, mas durante o percurso encontram uma tribo, a tribo dos vermelhos. Acho que é falada no início do livro, eles falam neles, nos Vá, que viajam com a tempestade de areia, e efetivamente a partir daí há alguma mudança nela, porque há um ritual em que ela atende, em que é completamente mudada e modificada pelos deuses e é reorganizada com o seu poder e fica efetivamente muito mais poderosa. E a partir daí ela meio que amadurece e percebe que aquele sentimento de revolta que tinha, aquela revolta constante, ainda que por vezes hajam ali alguns picos de revolta ou de outros acontecimentos que a motivem a um pico de violência, um, ela efetivamente fica um bocadinho mais branda. Yeah, eu acho que ela tem sempre o parceiro dela a puxar por ela no aspecto de não sejas assim, não respondas de forma violenta também. Sim, porque efetivamente os EU são. uh, Eles chamam-lhes os nascidos da violência. E efetivamente o que ele tenta provar é que por termos nascido assim não significa que sejamos assim. E tenta Yeah. levar esta conotação e este estigma e este rótulo um bocadinho Mais do que mudado. ela, não é? Sim, mais do que ela. É. Ela é mesmo aquela de opá, se somos nascidos da violência eu vou-te mostrar o que é ser violento. Uh, Bruno, diz-lhe qualquer coisinha, vá. Um, Pronto, em relação a essa questão de ele puxar por ela, eu acho que é algo que foi socialmente criado de uma tradição e o que ele também procura fazer é desprovar essa tradição ou contrariar essa tradição. Eu acho que é um tópico muito forte no fim do filme. Um, no fim do filme, no fim do livro, desculpem. Uh, mas também no correto todo o livro, não é? A própria questão de ser uma rapariga, o fruto das profecias. Acho que nos leva a refletir no lado negativo que as tradições por vezes têm. Um, Pronto, acho que esse foi o meu pensamento final quando eu estava a acabar de ler o livro. Houve uma grande ênfase sobre a questão da tradição e até que ponto é que a tradição fazia sentido e se moldava à cultura atual ou se é a cultura atual que se tem que moldar à tradição. Yeah. Isso, agora focaste o ponto, por acaso não tinha pensado nele. A parte das tradições, e mesmo nós, enquanto no contexto em que vivemos, há certas tradições que temos e certos hábitos, certas culturas, por assim dizer, e que efetivamente é isso. Há culturas que fazem as pessoas e há pessoas que fazem as culturas. Ah, mas o que é Ou que porque é que molda o quê? seguimos um determinado ritual, vá, uma tradição só porque sim, porque nos foi assim, porque já seguiram os nossos pais e se calhar eles nunca se questionaram, isso é interessante. Sim, e os nossos avós, e pá, é para ser e Exatamente, e tem que bem por ser. aí. E na Exato. altura era assim, e só que a partir daí ninguém perguntou. E aí, Isso é falando, interessante. se calhar em muitas das tradições religiosas no nosso país, isso acontece. Lembro-me de uma da minha terra de origem, em que quando nós chegamos aos 13, 14 anos, os rapazes levam o andor, as raparigas não. Ah, Mas não é por serem menos capazes, que muitas seriam, mas é porque era assim. porque sim. Yeah. Sobre o desenvolvimento do livro, acho que houve ali. Nós levamos ali algum tempo até ela conseguir começar a treinar. Depois o treino é super rápido e notamos ali pá, em um capítulo ou dois capítulos já tem passado 6 meses e ela já fez bastante treino, nós nem nos apercebemos. Anda ali a fazer o plano do que é que será, faz a sua viagem, nós assistimos à viagem, chega aos Vá, à tribo do deserto, da tempestade, e a partir daí é um saltinho até ao fim. É muito, muito rápido. Acho que falta ali qualquer coisinha, no entanto, não está mal, mas poderia estar melhor.
Yeah. Eu também concordo. Até porque desde o princípio do livro a história é toda construída para a luta final, né? Tipo a batalha final. Mas nós chegamos a essa dita batalha final e é algo curtíssimo. É uma ou duas páginas. Também achei isso, por acaso, que há aspectos da história em que são desenvolvidos e são bastante contextualizados e detalhados. E há outros que avançam muito rápido e eu não consigo perceber totalmente porque é que a autora decidiu escrevê-los assim. Mas acho que faltam alguns detalhes. Eu acho que até faltam alguns detalhes mesmo na construção do mundo em si. Eu não consegui, acabei por não ficar a perceber porque é que diz que o livro é pós-apocalíptico, o que é que aconteceu antes para ser pós-apocalíptico. Que Eu acho que a apocalipse é que sinopse dá aconteceu? assim um pouco, yeah, dá um pouco ali de um hint, mas não Sim, esclarece e o totalmente. único a nível de contexto, de localização que ele nos dá é perto do fim, é mesmo no fim. Ele diz: era o máximo que podíamos fazer pela mulher que salvou o povo do reino dos Sete Rios, este lugar que antes fazia parte do reino do Sudão. Yeah, yeah. Diz-nos que é ali algures no Sudão e pronto. Ahm, e mesmo pulando para o final, eu achei o final, o capítulo que depois de acabar o livro, o último capítulo é outra vez capítulo 1. Pois foi, sim. Reformulação ou qualquer coisa assim. Reescrito. Reescrito. Yeah, É. yeah, yeah, yeah. E em que basicamente tudo é diferente. A gente vê que o livro em si houve a aceitação e houve aquele. Ela procedeu da maneira e aceitou o que tinha visto. Mas depois de reescrever, neste reescrito, ela já não o aceita e parte. Mas será que isto aqui não é um indício de que vai haver uma continuação? Ou não? Eu Ou creio que não, eu que porque não li, atenção. eu creio que não. Pelo que o que a história dá a entender é que ficou reescrito e a Ok. história ficou. A forma como ela reescreve o grande livro, basicamente, automaticamente muda as mentalidades. É como se fosse um livro que mexesse no espaço-tempo. E que ela, ao reescrever hoje, reescreveu a história de há muito tempo. Ok. O que dá a ideia é que o que ela reescreveu, pois basicamente as classes, as tribos, o que é que lhe queiramos chamar, os Eus, os Nuru, vivem em comunidade e vivem bem uns com os outros. Ok. Percebemos um bocadinho também que existe este pós-apocalipse, porque temos os computadores, as lambretas Yeah. e tudo isso, mas e as estradas negras, que seriam estradas de Alcatrão, suponho. Mas que muito estaria. E o facto também de não haver florestas ou selvas ou tudo assim. Pronto, eu quando também me comecei a perceber disso, fui procurar um pouco sobre a autora e eu vi que ela faz muitas bandas desenhadas, tipo, muito das suas publicações são bandas desenhadas e eu acho que podemos perceber porque é que há assim estas lacunas neste livro, porque não tem não só o elemento visual, mas também por ser muito extenso e pode ser que a autora não esteja tão habituada a escrever este tipo de estrutura literária, talvez. E também pode haver também o grande fator que é editorial. Há muitas editoras, muitos editores que depois pedem para retira este personagem, retira esta parte do livro, isto não pode ter mais isto porque o livro tem que ser deste tamanho, tem que ser assim, não pode mais. E então, de forma a manter o sentido da história e o contexto, por vezes há muita coisa que é retirada. Isto também do que eu ouvi, que ouço um podcast que é com o Neil Gaiman e acho que o Brandon Sanderson, e eles falam um bocadinho sobre isso, de às vezes criarem eles próprios personagens enquanto escritores. E são personagens que automaticamente chegam à editora e eles dizem: este personagem tem que ir embora. E eles, ok. E eles já o criaram propositadamente para isso. Porque quando a editora quer fazer os cortes, eles terem o que cortar sem eles mexerem na história.
Isso é interessante. Pronto. Então, vamos aos pontos positivos, se calhar. Acho que dos pontos negativos eu não tenho mais nada a apontar. Foi isto. Há outro, que é as amigas da Oni. As amigas dela vão com ela para o deserto, nesta viagem. E efetivamente aquilo há totalmente uma mudança na sua mentalidade. A Luio, que era no ritual, nós ficamos a saber que a Luio era aquela que já tinha copulado com várias pessoas e que Era a efetivamente maluca do grupo. era a maluca do grupo. E efetivamente a Oni depois com os poderes consegue-lhes como é que eu hei de dizer? Reverter o ritual. Reverter o ritual. E então aquilo, a Luio, assim que chega a uma pequena cidade, é festa para ela. E ainda por cima, esta tribo onde eles ficam durante uma semana, praticamente, que era os Vá, eles não tinham parceiro fixo. Poderiam. Pronto, então foi um festival. Era o sítio ideal para essa amiga. E efetivamente há uma frase que o feiticeiro dos Vá diz a Luio que é. Vou ver se consigo encontrar. Que ele diz-lhe qualquer coisa como a tua personalidade e a forma como tu és, tanto nos teus apetites, é muito masculino. E é novamente o preconceito e o rótulo que está aqui evidente. Pronto. Pontos positivos. Oh Bruno, assim tanto tempo a Eh, pensar. Isto de dizer que eu gostei do livro e agora não ter pontos positivos. Não, acho que a autora consegue trazer à nossa atenção aspectos importantes para nos fazer refletir. Acho que isso foi muito bom. Questões culturais que possivelmente nós, europeus, não nos iríamos deparar e nem sequer pensar. Foi o que a Susana há bocado estava a dizer. Possivelmente acontecem perto de nós e nós não sabemos, não temos noção. Gostei muito do aspecto cultural, no geral, que ela constrói. Acho também muito realista e muito importante. E acho que esse foi assim um ponto positivo que eu consegui destacar. Sim, essa parte desses rituais, dessas culturas que nós não conhecemos e que ficamos. Ela transporta-nos um bocadinho para essa dimensão que não nos é familiar. Isso é importante e faz-nos também refletir e pensar um bocadinho sobre isso. Mostra-nos também esta questão do machismo e do privilégio. Eu acho que o facto do privilégio, porque ela tinha, e nós hoje em dia fala-se muito do privilégio e de quem é o privilegiado, não por ser beneficiado, mas por o resto das classes e assim terem entraves. Ou seja, se ela fosse homem, tinha sido logo aceita como aprendiz. Ahm, como era mulher, levou aquele tempo todo até vir a aprender a magia. E eu acho que isso leva-nos um bocadinho a refletir no contexto, porque muita gente nós dizemos, pá, não, porque eu não vejo, não, eu não sou beneficiado, não sou privilegiado, porque não há benefício, mas o que existe muitas vezes existe barreiras O aos benefício é outros. precisamente não haver essa barreira, não é? Exato. Sim. E nem nos apercebemos disso, exatamente. Sim. E ela mostra isso. Ahm, eu gostei da parte também da magia. Acho que a magia estava bem estruturada. Tinha os seus 4 pontos místicos, tinham os professores, os mestres que a ensinavam, e acho que isso leva a uma magia organizada, não é só uma magia porque sim. Porque há fantasias e há livros que nos trazem uma magia porque sim, e
E ele já é mágico, nasceu com aquilo e faz magia, pronto. E aqui via-se que havia uma necessidade de, embora ele tivesse poder, embora ela pudesse controlar QB enquanto antes do treino, ou não conseguisse controlar antes do treino, depois de treinar e de saber alguma coisa sobre ela, efetivamente consegue progredir. E acho que o facto de haver aqui uma magia, um molde de magia organizado, dá outro entendimento à história. E então, a Susana ficou na parte da iniciação, Sim, não é? sim. E aí a iniciação, pronto, é essa parte dela ver-se presa dentro daquela pessoa, ser apedrejada, não conseguir fazer nada. Essa parte é uma das cenas que depois tem para ela alguma não, bastante repercussão ao longo da viagem e ao longo da história. Porque ela, depois de ter passado por essa experiência, sofre muito com dores de cabeça. A dor daquela pedra a bater-lhe Ok. fica sempre com ela. Ahm, mas a nível de cenas violentas, eu acho que a partir daí elas diminuem bastante. Bem, se me Yeah. diz isso, se calhar ainda vou voltar a pegar nele. Eu creio que sim, eu creio que depois dessa, tirando se calhar, há uma que é violenta a nível psicológico. ah, Pronto, aqui também, né? Que é há uma pequena cidade em que elas entram, em que uma das colegas dela é morta. Leva exatamente com a forma como é descritivo, não é? Vê um tijolo a voar e pronto, acerta e já não dá mais. Yeah. A cena aí depois é que o que desenrola, ela basicamente, eles não queriam ver quem elas eram e então ela pensou, não querem ver, ok, nunca mais verão. E foi uma cidade inteira que ficou cega. Yeah. Ok. Essa parte achei que foi um daqueles picos de violência que ela teve e que não percebo, percebo o porquê do personagem querer fazer aquilo, porque pá, estávamos aqui a bem a dizer-vos que vinhamos a bem, ou que queríamos isto, ou queríamos aquilo, e vocês não querem ver, não querem perceber, é pá, se não querem ver, foi, Então não vê mesmo. não vem Ok. mesmo, foi mesmo extremismo. Pronto, aqui, mas do modo geral gostei do livro, porque pá, para entretenimento é bom e mesmo estes pequenos pontos que nos faz olhar estas culturas e estes fatores que não nos são tão presentes e tão diários na nossa cultura, também acho que nos dá algo a ganhar. E Sem dúvida, sem dúvida. Eu, como vos digo, não é o ritual, mas aquela questão eu fiquei se calhar muito mais alerta em relação ao ritual e porque é que isto ainda existe no século XXI do que eu estaria antes de pegar nisto, sem dúvida nenhuma. Acho que os livros que mexem connosco têm já o meio objetivo já cumprido, não é? Para o bem e para o mal, sim, há livros em que nós relacionamos quando com nos deixam coisas desconfortáveis com alguma coisa. que já vivenciamos e há outros que nos põem a pensar no que é que, no que lá Sim, está. exatamente. Quando nos traz algum desconforto, obriga-te a pensar nisso. Isso é fixe. Gosto disso nos livros, obviamente. Eu não sei se. Lembrei-me agora de uma coisa em relação ao tal machismo que vocês também estavam a falar. O que eu senti aqui neste terço de livro que li, que não era um machismo, apesar de ser um machismo opressor, mas era um machismo cultural. Portanto, as mulheres não estavam a sentir-se oprimidas, mas porque aceitavam bem essa Sim, era parte, aquele sentimento de não é? submissão e de. Exatamente, mas não é uma submissão opressora. Estás a perceber? É uma coisa que, pronto, é assim, porquê? E vivemos bem com isso, e elas viviam bem com isso. Eu percebi isso, por isso não me chocou muito. Não sei, acho que foi no grupo que alguém falou muito nisso no início, que não estava a perceber porque é que era tão misógino e tão Sim, foi o Ruben. machista.
Pronto, eu não senti bem isso, não senti que as mulheres estavam a ser oprimidas por essa masculinidade ou por esse machismo, mas era uma coisa natural nelas. Sim, Achei isso. foi isso que achei. Existe o machismo, existe aquela submissão, mas uma submissão normal, uma submissão do dia a Exatamente. dia. Isto é assim Sim, e vivemos bem com isso, quer dizer, que não é uma coisa, pá, eu sou muito infeliz por causa, não é? Eu vivo bem com isto, sim, tal. talvez a outra a amiga delas, a Binta, essa sim, vivesse mal essa submissão, mas essa também vivia Essa ali era do outro pai, era. era aquela do Yeah. pai, sim. Essa tinha aí outro contexto. Sim. Ahm, que também custa um bocado quando se lê coisas dessas mesmo. É como abrir a página do Correio da Manhã. Foi um bocadinho isso, mas pronto. E que são coisas que acontecem às vezes aqui tão perto e que Duas, nós caramba. que não há forma de intervir muitas vezes porque o que acontece ninguém sabe e foi efetivamente o que as professoras disseram, as anciãs, que agora depois de tu teres dito nós conseguimos agir, porque até aqui toda a gente sabia mas não havia provas. E é um bocadinho o que há de. Porque eu acho que efetivamente, agora, puxando para a nossa cultura, recentemente saiu aqueles apelos para fazer a votação, para ir à Assembleia da República, agora esqueci, uma petição pública Uhum. para que a violação pudesse, não fosse só uma participação própria da pessoa dizer fui violada, O crime mas público. sim, É violência mesmo, não é só a violação, mas em qualquer a tipo de violência, pronto, violência a violência doméstica. doméstica, exatamente. Que seria para ser crime público, sim, essa já é uma luta antiga também. Pronto, e aqui vemos efetivamente isso que toda a gente sabia, mas ninguém poderia agir porque ela não tinha dito Exatamente. nada. Pronto, eu acho que aqui não tenho assim mais nada a acrescentar. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Bruno? Quando estávamos a falar há pouco dos episódios assim mais violentos, eu acho que assim mesmo o último episódio da batalha com o pai biológico também pode parecer assim um pouco mais violento. Um, mas não é muito porque não é muito detalhado, mas nos poucos detalhes que dá, consegues perceber que tem um grande impacto. É algo que afeta todas as mulheres ali naquela região, os homens todos morrem e é uma grande destruição. Então também assim, dos poucos, depois dos primeiros episódios assim mais coisas, estes dois referidos são assim os únicos mais desconfortáveis. Yeah. E esse, quando ela efetivamente morrem todos os. Não foi todos os homens, foi todos os homens férteis, Yeah. em idade fértil. Ou seja, todos aqueles que naquele momento poderiam ter poder para cometer o mesmo crime que o pai dela cometeu. E que originou o nascimento dela E e, que, portanto, Yeah. não é a origem de toda a exato. história. E assim, os jovens e tudo mais que haveriam por ali e que ainda não seriam férteis, provavelmente poderão crescer com outro exemplo e assim melhorar um bocadinho. Se calhar eu acho que foi o seu intuito também de acabar assim com aqueles personagens. Uh, Pronto, acho que desta leitura e assim a nível de discussão não tenho assim. Não me lembro de mais nenhum ponto assim evidente de discussão. O próximo livro, O próximo livro. eu não uh, votei nesse, eu votei no outro. Eu também votei no outro. Temos de fazer um grupo à parte só para então, o que é que eu estava a pensar? Efetivamente, o livro escolhido foi O Deus das Moscas Tem Fome. Ele tem. Eu creio que, pelo que percebi, são pequenas histórias, que eu ainda só ouvi o índice. São pequenas histórias, tem aqui, são 6 capítulos e são pequenas histórias. Se calhar, efetivamente, para dividirmos no Discord seria bastante possível e cada um acabava uma história, conseguia comentar lá alguma coisa. Eu estava a pensar existir uma leitura extra este mês, efetivamente com A Mão que Mata.
E também porque eu leio vários livros por mês, não ao mesmo tempo, Sim, também eu leio vários por mês, mas não ao consigo ler mesmo vários tempo. por mês. E por isso eu estava a pensar, pá, se conseguirmos acabar este do Benjamin Tormenta ou o Monk Mata, entretanto, conseguiríamos ler os dois no mês. Eu fiquei mais curiosa com o outro, pela sinopse apenas, mas Exatamente. achei muita piada serem dois autores portugueses. Eu gosto de conhecer autores portugueses. Sim, acho que a editora A Cultura está. Ultimamente tem sido só boas novidades de autores portugueses. Temos o Nuno Nepomuceno, temos o Rogério Colasso com o 3020, a Iris Bravo e agora o Bruno Franco com o Segredo Mortal. Sim, Esse também, sim. também ainda não li, tenho muita Eu também não li, curiosidade. também estou com muita curiosidade, sim. E agora este do Lourenço da Mão que Mata. São tudo livros que eu acho que pá, é dos nossos e se nós não lermos os nossos, quem é que os vai ler? Yeah. Exatamente, Yeah. exatamente. Isso sem dúvida. Pronto. Então eu vou tratar de ver aqui o que é que conseguimos fazer aqui em nível de organização para inserirmos também a Mão que Mata em maio. E também o José sugeriu para uma leitura futura o Terrário. O, um livro português, de um português que ganhou um prémio do melhor livro do ano de ficção científica há uns anos. Por isso eu acho que podemos pôr para junho esse na lista. E estes vamos então fazer para organizar. Eu vou organizar as leituras, se calhar por metas, Susana, eu sei que nos damos muito com Tudo metas. bem, tudo bem. Mas as metas vão ser metas de discussão, ou seja, eu vou organizar lá o Discord, os links, eu tenho partilhado várias vezes o link no Instagram, porque o link só dura 24 horas. Ok. E depois de entrar, aquilo, se calhar consigo mostrar aqui pelo telemóvel. Nós temos os servidores, que são estes coisinhos, e depois de entrarmos aqui eu estou aqui no livro pelas barbas, e temos os vários campos de discussão. Ok, então é parecido com aquele que eu disse, sim, ok. E Tens, conseguimos, podes pôr vários tópicos para dentro de um grupo, ok. sim, e Eu aquilo, ia, eu ia instalar, mas entretanto vocês ficaram freeze, porque o meu Wi-Fi, que os putos também estão a jogar, vou já instalar aquilo que é. sim, e assim É tudo abaixo. fica lá por metas. Por exemplo, acabamos o capítulo 1, pá, há esta cena que eu preciso mesmo de ver se alguém leu e discuti-la. Pá, vou ao capítulo 1 e falo lá. Quem já leu o capítulo 1, pois aquilo não é spoiler. E mesmo quem já vai mais à frente consegue ver a conversa do capítulo 1, do capítulo 2 e ir discutindo. Uhum. Eu acho que é uma forma de melhorarmos aqui a própria discussão e também nos incentivarmos um bocadinho mais à frente, porque eu na altura quando o Ruben disse que não estava a gostar e tudo mais, eu ainda não tinha começado, porque estava a ler outro livro. Mas assim se calhar conseguimos alguém que já tenha lido dizer, continua a ler porque vale a pena daqui a um bocadinho, ou foi só temporário, e acho que também podemos melhorar isto. É mais uma ferramenta, Dinamizar, sim. se nos vai ajudar, eu acho que podemos sempre usá-la. É porque a oferta não falta, não é? Tenho aqui uma TBR gigantesca, por isso eu penso assim, eu estou a perder tempo com este livro, eu tenho que ler tanta coisa que eu gostaria de ler. Meu Deus, o que é que eu faço? Não gosto nada de deixar livros a meio, isto para mim foi Eu não gosto de deixar livros a meio, mas também já odeio. comecei a pensar naquela grande frase que é: a vida é curta demais para ler livros É, maus. sim, Ou para ler livros que não gostamos. exatamente. O mais recente que eu deixei a meio foi o Orgulho e Preconceito. Não aguentei mais, eu para tanta coisa para ler, eu estou a ler esta coisa. Não, eu para os clássicos ainda não entrei. Desgosto Porque da minha mãe, atenção, acho que a minha mãe vai me dizer dar se eu cantar Mas isto. eu os clássicos ainda não peguei por isso mesmo. Eu acho que não vai dar. Sim, era isso mesmo que eu estava a fazer. Estava a começar aqueles clássicos. Veio uma lista do Goodreads
que era os 50 clássicos que tu tens que ler. E eu, bem, deixa-me cá ver o que é que eu tenho cá em casa. Pá, a minha mãe tinha lá esse. É já este que eu vou começar. Não, para quê? Não deu. Eu Não, também, mas- eu acho que o último que deixei a meio foi o Gravar as Marcas. A meio não, no início li 2 capítulos e não consegui, da Veronica Roth. É fantasia, mas mesmo assim achei aquilo. Não gostei. Li um bocadinho e não me chamou e pensei, não vai dar. Pois. A vida é curta, a vida é curta. Pronto. Algumas notas finais. Obrigada. Tu dinamizas, pela tua dinamização e pelo teu incentivo e as ideias. Obrigado. Está fixe, está fixe. Então pronto, vamos tentar agora no próximo mês inserir então aqui o Deus das Moscas Tem Fome e também A Mão que Mata. Porque é um Eu livro... fiquei sem perceber se esse Deus das Moscas tem fome tem a ver com o Deus das Moscas. Não, Não tem nada, Não. é só coincidência. é só coincidência. Pelo que eu tive a ver aqui, um dos pequeninos contos é mesmo esse. É O Deus das Moscas Tem Fome. Ok. Eu acho que isto... O livro É porque o Deus das Moscas foi um prémio Nobel e, Sim. portanto, eu tenho ele também para ler, também é um dos clássicos. E daqueles. este eu acho que é passado em Lisboa e parece-me ser bastante interessante a premissa que tem e um bocadinho aqui com fantasia, o sobrenatural, o oculto, e acho que é capaz de ser interessante. E mais passado, se calhar, numa Lisboa do século XIX, se calhar quem é de Lisboa e quem depois percorrer aqui um bocadinho com o personagem em alguns dos sítios, se calhar consegue reconhecer e fazer este transporte. Sim. Isso é uma coisa muito gira, quando nós conseguimos ler livros de sítios que conhecemos, basicamente transportando-nos para lá. Ou de sítios que não conhecemos. Eu estou-me a lembrar da saga do labirinto o Cemitério dos Livros Esquecidos, Do do Zafon. Eu não conheço Barcelona, mas ali Mas parecia olha que conhecer. eu acho que não foi, eu acho que foi o Príncipe da Neblina. Sim. Não sei, foi eu li 2 do Zafon e eu conhecia Barcelona relativamente bem porque tenho lá família e ia, antes de ter putos, ia lá pelo menos 2 vezes por ano. E eu reconhecia aquilo e era muito, muito engraçado. Por isso é que eu gostei tanto do Zafon, mas afinal toda a gente gosta do Zafon, não é só porque... Não, ele Se calhar escreve pelo mesmo menos muito não. bem. Sim, sim. E era muito giro. Há lá um sítio muito engraçado que ele descreve também muito bem, que é uma montanha lá no meio, que tem uma igreja e um parque de diversões ao lado. Igreja, parque de diversões, tem tudo a ver. Tudo bem. Mas ele também descreve muito bem num dos livros. Sim, eu tinha pensado, não vou mexer nesse este mês, não vou pegar, mas agora já fiquei com curiosidade sobre esse. Ai, como é que ele se chama?